gravar. Olha, viu? Agora funcionou tudo beleza. Agora espera aí um pouco. Tudo é a torcida para não acontecer o seminário. É, pois é, né? Vocês estão vendo a tela aí, gente? Cassiane, Adriano, estão conseguindo visualizar a tela? Sim, Sim, professor. professor. Ótimo. Então vamos lá. Já? Não. Como é que é? Nossa. Acho que é aqui, né? Aqui. Ai, asterisk. Tá? Uhum. Não tem aqui no teclado? Não, no teclado foi com Deus. Tá bom. Ok. Gente, vocês estão me ouvindo bem aí? Gente, vocês estão aí? Sim, sim. Ah, tá. Obrigada. Não me deixa Perfeitamente. no vácuo, eu choro. Amém. Nossa, tá muito alto. Tá bom. Bom, oi, gente, boa tarde. O nosso seminário é composto por eu, a Aline, a Rayana e a Rosiana. A gente vai falar um pouco sobre o Washington Irving. E a obra no qual nós iremos falar um pouco mais a fundo é a do Rip Van Winkle. Ok. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o autor da obra, que é o Washington Irving. Ele nasceu no dia 3 de abril de 1783, em Nova York, e ele é conhecido por vários nomes. Por exemplo, pai do conto americano, biógrafo, historiador, diplomata, e ele também é ensaísta, poeta, biógrafo, colunista americano. Então, assim, vocês podem escolher o que melhor quiserem. E ele também tem vários pseudônimos, como, por exemplo, Dietrich Knickerbocker, Jonathan Oldstyle e Geoffrey Crayon. Então, também, assim, vocês fiquem à vontade para escolher o que quiserem sobre ele, porque a lista é bastante longa. A sua obra, ela tem, às vezes, um teor um pouco mais satírico e outras vezes um teor um pouco mais onírico. Esse onírico seria um local mais imaginatário da mente dele, digamos, um simbolismo, assim. Uma curiosidade sobre ele que vocês já devem ter percebido é o fato do nome dele ser Washington. Então, obviamente, a família dele era extremamente patriota, então ele ganhou, em homenagem ao primeiro presidente dos Estados Unidos, o nome Washington. Ok. Ele iniciou a sua carreira, ele estudou direito e também trabalhou nessa área, e ele iniciou a carreira literária justamente contribuindo para jornais, revistas e também no Morning Chronicle. Já na vida pessoal dele, ele ficou noivo da Matilda Hoffman, porém ela faleceu aos 17 anos com tuberculose. E ele nunca mais casou, nem noivou, nem nada do tipo. E ele ainda foi questionado do porquê que ele nunca tinha feito isso antes, porque que ele não resolveu se abrir para o amor novamente. E eu vou ler aqui o que ele respondeu. Por anos eu não pude falar sobre o assunto desse arrependimento desesperado. Eu não conseguia nem mencionar o nome dela, mas a sua imagem estava continuamente diante de mim. E eu sonhei com ela incessantemente. Ou seja, não aceitem menos do que isso, pelo amor de Deus, gente. Agora, alguns trabalhos deste homem. Eu esqueci de mencionar a data que ele morreu. Ele morreu dia 28 de novembro de 1859, em Tarrantown, Nova York. E ele foi propriamente enterrado no cemitério de Sleep Hollow. Uma curiosidade é que Sleep Hollow é um dos contos mais famosos da obra do autor. E outra curiosidade também que eu acabei descobrindo aqui, ao vivo a cores, foi que esse cemitério, originalmente, o nome dele era North Tarrantown, ou seja, ele recebeu esse nome em 1996 justamente pela popularidade das obras do autor, ou seja, este homem não foi pouca coisa. As obras dele, em 1819, ele escreveu o famoso The Sketchbook of Geoffrey Crayon Gant. Os contos mais famosos aqui são o Rip Van Winkle, que iremos abordar mais à frente, e The Legend of Sleep Hollow, por conta do... Enfim, já deu para perceber. Essas histórias, elas são o primeiro gênero do conto e são histórias com um teor gótico e humorístico.
Ele passou um tempo na Europa, e nesse momento no qual ele passou na Europa foi um pico de imaginação para ele, ou seja, as obras do conto, as obras do sketchbook traziam bastante dessa visão dele de imaginação. Então, ou ele fala sobre a Inglaterra e os países no qual ele habitou lá, ou ele também traz essa influência de folclore e folclores e lendas daquele local. Por exemplo, Rip Van Winkle, apesar de ser passado em Nova York, nos arredores de Cask Hill, essas histórias elas justamente são permeadas por essas lendas do folclore que habitava lá. Tanto é que em Cask Hill era onde os nativos indígenas povoavam aquele local de mistério. Então, vocês já podem imaginar como a obra dele era. Então, seja lá pela combinação ficcional e pelo fato dele ser historiador, essas obras elas têm bastante influência de história e da imaginação dele. Isso resulta em narrativas acerca de fatos e aquela reflexão crítica que a gente sabe que só a literatura pode causar na gente. Ok, e eu vou falar um pouquinho agora sobre as obras no qual ele escreveu, porque essas são as mais famosas, mas ele escreveu bastante. Eu vou citar aqui, vocês me perdoem, porque eu ainda não terminei o meu curso no Aslan, então, se eu errar, né? Ok. As suas obras foram Tales of Traveler, A Chronicle of Conquest of Granade, The Habrama, Bracebridge Hall, A Tour of Praise, The Cranial Miscellany, Astoria, The Adventures of Captain Bonny Hill, Oliver Goldsmith, Muhammad and His Successors, Author's Roost and the Life of George Washington. Esse último aqui, é claro, gente, que ele recebeu o nome do George Washington. Se vocês esperavam que este homem não ia falar deste outro homem, vocês erraram. E ele passou 17 anos em ausência, mas quando ele voltou para os Estados Unidos, obviamente ele chegou de braços abertos às pessoas que moravam, os estadunidenses, e ele foi, assim, como eu disse anteriormente, o pai do conto americano. Ele foi reconhecido tanto nacional quanto internacionalmente, inclusive foi o primeiro a ter essa fama internacional. E ele também foi o primeiro autor, em 1940, a passar a aparecer nos selos da série Famous Americans. E teve um estudioso das obras de Washington que resolveu falar qual foi o legado que esse autor deixou para a gente e qual foi, assim, as contribuições para a literatura. Ele disse o seguinte: ele popularizou a ficção curta, despojou o conto em prosa de seus elementos didáticos e tornou-a uma forma literária, apenas para entretenimento. Acrescentou riqueza de atmosfera e unidade de tom. Acrescentou localidade definida e cenário, e povos americanos reais. Trouxe uma precisão peculiar da execução e paciente obra. Ele adicionou humor e leveza e toque. Ele foi original, criou personagens que são sempre indivíduos definidos e dotou um conto que é um estilo acabado e bonito. Ou seja, este homem foi o homem. E agora vamos falar um pouco sobre fofoca e curiosidade. Ai, meu Deus, spoiler. Por que eu resolvi... Ok, vamos comentar um pouco sobre a origem do Halloween. Eu resolvi trazer essa curiosidade aqui, porque nas aulas anteriores o professor tinha falado também sobre a origem do Thanksgiving, então eu pensei, por que não ser invejosa e fazer o mesmo? Vocês sabiam que essa associação de abóboras macabras e de Halloween foi justamente por conta do conto famoso de O Cavaleiro Sem Cabeça? Foi justamente Washington Irving que criou esse conto e toda essa lenda que a gente conhece. Foi no estado de Nova York, no qual ele fez essa cidadezinha onírica, que era Sleepy Hollow. Inicialmente, como eu tinha dito anteriormente, ela não era uma cidade de fato. Então, lá nessa cidade, ela foi assombrada por esse espectro, né, esse cavaleiro germânico, que ele foi decapitado durante uma guerra. Então, este indivíduo, este cavaleiro sem cabeça, ele acaba por assombrar o protagonista, que é o Inkabuk Crane. Ele é perseguido por essa figura, até que em um momento essa figura arremessa o que ele acha que é uma cabeça nele, mas na verdade não, é apenas uma abóbora. Ou seja, desde aí que começa todas essas lendas e tudo isso que a gente conhece hoje em dia, e a abóbora ser esse ícone do Halloween. Obviamente, em outros países e etc., essa lenda acabou se tornando
uma outra releitura, né? Cada país fez uma coisa. E para finalizar essa parte, dentre tudo isso, dentre ele ter ganhado esse cemitério, ele ter ganhado esse cemitério não, né? O cemitério ter ganhado esse nome dele, o fato dele ser considerado o pai do conto americano e tudo isso do Halloween, só por conta dessas pequenas coisas a gente já pode perceber que ele foi um grande homem. E agora eu vou passar a fala para Rayana. E é isso, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Quem está em casa está me ouvindo Boa ainda? tarde. Sim. Boa Tranquilo. tarde. Que bom. Então tá, gente, vamos continuar. Aqui eu trouxe 2 fotinhas da obra e, por incrível que pareça, é o mesmo personagem, né? Aqui a gente tem o personagem no começo da obra e aqui no final da obra. E Rip Van Winkle é um conto. Ele é bem curtinho, ele deve ter ali no máximo 20 páginas, né? E ele é uma obra do romantismo, igual a gente estava vendo ontem com o professor. E ontem, nessa aula do professor, eu pude entender assim, um pouco mais, né, sobre esse conto, né, que o professor disse que uma característica do romantismo é o ócio, é o escapismo, e aí eu só queria ressaltar isso para quando a gente começasse a falar aqui mais profundamente sobre o conto. Então, eu vou voltar aqui para esse slide. Elementos do conto rapidinho. O professor falou para a gente trazer personagens principais. Assim, tem um monte, né, no conto, mas os principais mais importantes mesmo são o próprio Rip e o cachorro dele, que para onde esse homem vai, o cachorro tá junto. Né? Então, assim, um breve resumo, ele é um homem muito dócil, ele é muito bondoso, mas ele é preguiçoso demais e conformado. Ele se importa muito com as coisas que dizem respeito a outras pessoas. Então, assim, qualquer pessoa que precisar de ajuda, ele vai lá, deixa tudo, ajuda. Mas se cair um grão de arroz dentro da casa dele, ele não tem coragem de limpar. Então, assim, o que diz respeito à vida dele, à família dele, às propriedades dele, ele não se importa. Né? E até no conto um momento fala que as vacas dele saíam assim do curral e saíam perambulando pela vizinhança, ele não cuidava das plantações, ou seja, ele era muito conformado. E por causa disso, a esposa dele ficava o tempo todo pegando no pé dele, né, brigando com ele o tempo todo, chamando atenção, e aqui a gente tem a foto no slide, né, dele ali perturbado com a mulher gritando na cabeça dele, e por causa disso ele se acostuma o tempo todo a fugir com o cachorrinho dele, o Wolf, e a espada, e ele vai para onde? Para a natureza. Né? Ele fica lá nas montanhas, e aí ele fica ali com o cachorro dele, fica refletindo na vida, até que um dia aparecem umas pessoas estranhas, né? E aí ele vai lá pensando que elas precisam de ajuda, são homens, se eu não me engano, eles estão com roupas holandesas, se eu não me engano, e aí eles estão com uns, tipo assim, uns barris, né, uns galões, e ele vai lá e começa a ajudar aquelas pessoas, né, ele fugiu porque a esposa dele estava brigando, olha, tu não faz isso dentro de casa, mas aí ele foi para a rua, foi ajudar outra pessoa. Nisso ele é meio que assim, enganado, porque lá começa a botar ele para trabalhar, ele começa a servir o conteúdo que está dentro desses barris para as pessoas que estão lá, ele mesmo ganha coragem e começa a beber, e aí, quando ele se dá conta, ele já se acorda como? Vou voltar aqui para vocês, né? Então, aqui é ele fugido da esposa com o cachorro, e aí ele bebeu o líquido lá esse licor, quando ele se acorda já é desse jeito aqui, né? Barbudo, velho. Depois que ele bebeu esse líquido oferecido por esses holandeses, ele passou 20 anos dormindo, né? E quando ele acordou, tudo estava diferente na vida dele, né? Então, é algo assim que chama muita atenção da gente, né? E quando eu estava lendo, eu fui assim, nossa, que coisa estranha e tudo mais. E aí ele dormiu, mas quando ele acordou, uma coisa me chamou muita atenção para eu olhar além daquilo que eu estava lendo, porque é comum a gente ler assim qualquer coisa e pronto, é aquilo mesmo que eu li. Mas aí eu percebi que tinha algo por trás, né? Falei assim, se o professor passou isso aqui para a gente nesse seminário, a gente está falando ali da história dos Estados Unidos e tudo mais. E aí, quando ele acorda, deixa eu ver se eu falo logo, se eu tenho que... Tá, eu acho que eu vou falar logo. Então, o que me chamou a atenção foi porque quando ele acordou e ele bem que assim, que desceu as montanhas, que ele foi ver a vizinhança dele, saber o que tinha acontecido, ele viu que na antiga casa dele tinha uma bandeira com listras e estrelas.
E aí eu fiquei assim, tem alguma coisa aqui por trás disso, e eu comecei a pesquisar, e eu me dei conta de que o conto, na verdade, é uma alegoria da Revolução Americana. A Revolução Americana é o evento que levou à independência das 13 colônias que a gente conhece hoje como os Estados Unidos, né? Então vamos aqui para os detalhes. Então, basicamente, a história de Recife se passa anos antes e depois da Revolução Americana, o evento de conquista da independência dos Estados Unidos, onde as 13 colônias se revoltaram contra a metrópole britânica, ou seja, eles se cansaram de, né, ser comandados. Né? Então, o período que ele vai para a montanha antes dele beber aquele licor é antes, né, desse período de independência, e quando ele acorda, representa a época que os Estados Unidos já eram um país livre, né? Então, quando ele acorda, encontra tudo isso diferente, já diz respeito a essa época após a Revolução. E é interessante também, isso aqui, gente, eu não tirei tudo da minha cabeça, igual eu disse para vocês, eu fui fazer uma pesquisa e fui entender mais o conto. A esposa dele, que fica perturbando ele o tempo todo, representa essa metrópole britânica, essa Grã-Bretanha que estavam ali oprimindo as 13 colônias, né? E quando ele falava sobre essa opressão que ele sofria da esposa dele ali na vizinhança, os vizinhos sempre ficavam a favor dele. Não porque ele é um homem muito bom, ele não merecia isso, assim, de uma forma bem resumida. E isso representa a união que existia entre as colônias, né? No que diz respeito ali a eles estarem sendo oprimidos pela Grã-Bretanha. Então, ele dormiu por 20 anos, gente, né? E quando ele acordou, a esposa dele já havia falecido há algum tempo, né? Então, assim, quando ele acordou, a esposa dele tinha morrido, uma representação de que o país ali, as 13 colônias já eram independentes, né? E aí, o que eu falei para vocês no começo, ele encontra em sua antiga casa um estabelecimento com uma bandeira cheia de estrelas e listras que ele desconhecia. E acaba no meio de uma multidão, e essa multidão fica assim, tu és federalista, tu és democrata, e aí ele descobre que ele estava ali no meio de uma eleição, né? E aí essas duas fotinhas aqui, porque essa bandeira, hoje em dia a gente conhece a bandeira dos Estados Unidos um pouco parecida com essa, né? Só que ao invés de 13 listras e 13 estrelas, a gente tem 13 listras e um monte de outras estrelas, né? Porque com o passar do tempo, outros estados foram se reunindo ali ao país, né? Então as estrelas representam a quantidade de estados. E na época eram apenas 13 colônias, né? Então, aqui, esse é o primeiro presidente dos Estados Unidos, né, o George Washington, né, o qual o nosso autor foi nomeado em homenagem. E eu coloquei a foto dele aqui porque, considerando o fato, e isso são suposições minhas após eu ler o conto, com a bandeira ali que o Hip não conhecia e tudo mais, e estando ele no meio de uma eleição, eu fui fazer assim, uma pesquisa também e eu vi que ele foi o primeiro presidente, foi ele que liderou as tropas, né? Que lideraram ali a revolução que deu origem à independência dos Estados Unidos. E ele não somente foi eleito como primeiro, mas ele também foi reeleito. Então, o Hip acordar no meio assim desse país novo, dessa eleição, então provavelmente era a eleição desse cara aqui. E a bandeira provavelmente era essa, considerando o período que ele acordou. Né? Então, assim, era tudo muito recente. Né? Então, eu pensei, pode ser que a bandeira era essa e pode ser que a eleição foi aqui, elegeu esse primeiro presidente. E também, como a Aline falou, ele foi nomeado por causa do primeiro presidente. E ele também fez uma coletânea sobre a vida do George Washington. Então, não seria surpresa que a eleição dissesse respeito a esse primeiro presidente aqui, né? Então, suposições minhas, gente, aqui minha imaginação. E aí, uma outra coisa assim que me chamou a atenção, quando ele acorda, né, que ele sai perguntando, ele pergunta pelos amigos dele, porque ele tinha assim um grupo de amigos que ele ia conversar, que ele ia ali, né, fugir também da esposa, que ele ia jogar e tudo mais. E aí ele pergunta desses amigos e eles estão mortos. Uma coisa interessante, um deles, se eu não me engano, foram dois, morreu na guerra, né? Então, assim, enquanto ele estava lá dormindo, toda aquela revolução acontecendo no país dele, estava lá os amigos dele morrendo na guerra, lutando por aquela independência. E aí ele fica muito confuso, porque quando ele começa a perguntar de fulano e ciclano, e aí ele pergunta dele mesmo, e o Rip Van Winkle,
E aí falam, ele foi-se embora, ele morreu, ele nunca mais apareceu. E aí eles apontam para ele assim, no lugar onde ele ficava na montanha, tem uma estátua dele. Ele estava tão acostumado a ficar lá que quando ele teve esse sumiço, fizeram essa estátua dele lá. E aí ele começa a duvidar da própria identidade dele. Será que eu sou eu? Ou será que aquela estátua ali que sou eu? Né? Então eu fiquei pensando, será se essa confusão, essa dúvida sobre a identidade dele não é aquilo que os Estados Unidos sentiram após a independência? Porque eles estavam ali tanto tempo sendo colônias, né, governadas ali por um outro país do outro lado do oceano. Eles conseguiram a independência deles, então assim, eles estavam se descobrindo. Quem somos nós agora que nós não somos colonizados mais? Então, assim, o Hipp, uma das pesquisas que eu li, diziam na pesquisa que ele representava todos os americanos, né? Então pode ser isso. E aqui nesse último tópico, eu trago a última frase do conto, que fala assim: e é um desejo comum a todos os maridos tiranizados pela esposa na redondeza, quando a vida se torna um fardo, poderem beber um gole repousante do garrafão de Rip Van Winkle. E aí eu trouxe aqui, porque realmente tem, gente, o garrafão do Rip Van Winkle, isso aqui é uma bebida de verdade, né? O conto, assim, igual vocês podem ver, o Washington Irving, ele é um cara top, né? Fizeram até uma bebida, uma cidade, um cemitério, enfim. E aí eu coloquei aqui essa frase do conto, do final do conto, porque eu fiquei pensando, será se essa frase, o que o Irving estava tentando passar, será se não é porque após os Estados Unidos terem conseguido a independência deles, talvez outros países olhavam para ali, para aquele país recém-independente, estando esses países debaixo de opressão de colonizadores, eles não desejavam também conseguir conquistar a independência deles? Então eu fiquei assim, porque a gente sabe que os Estados Unidos é uma grande potência, né? Um país assim que influencia todos os outros países do mundo, todos os outros lugares. E eu acho que não seria diferente, né? Após eles terem conseguido a independência deles, outros países assim começarem a se inspirar a querer conseguir aquilo que eles tinham, né? Conquistado. Então, essas aqui foram as minhas, né, reflexões assim sobre o conto do Hipp, não somente, né, como uma obra de literatura, né, como um conto que a gente lê e aí a gente tira uma moral da história, mas sim também como uma representação do contexto histórico ali. É claro que isso aqui foi escrito um pouco após, né, a própria Revolução Americana em si, né? Mas eu acho assim que tem bastante detalhes, conforme quanto mais eu ia pesquisando, eu via que tinham mais coisas a ser analisadas, mas não tem como a gente trazer tudo daqui, né? Então, assim, essa sim foi a minha reflexão do conto quanto uma alegoria daquele momento ali dos Estados Unidos, né? E fora isso, assim, minha interpretação pessoal de moral da história, é importante a gente não dormir demais, né, gente? No sentido de, de deixar a vida passar, né? No sentido de a gente estar ali focado em outras coisas e perder de viver a vida, perder de participar de momentos importantes, né? Então a gente precisa, assim, porque ter equilíbrio, porque enquanto o sono é bom, né? Demais ele vai prejudicar, igual todas as outras coisas na vida. E aí, para finalizar o nosso trabalho com mais uma moral e a moral da história. E uma releitura, uma coisa mais profunda, eu vou chamar a Rosiana. Estou me sentindo importante com esse microfone. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me escutando? Boa tarde. Sim. Boa tarde. Então, bora lá. Apesar da Rayana já ter falado assim né, ter trago uma moral bastante ampla, então vou tentar jogar para outro viés. Então a gente já sabe que o Washington Irving, ele escreveu a história do Rip Van Winkle, tem a mulher dele, que exercia uma autoridade sobre ele, e ele é um pouquinho desleixado com as coisas, e ele foi, bebeu, dormiu, acordou durante mais ou menos 20 anos, tá? Tudo certo até aí? Então, bora lá. Quando a gente pode correlacionar isso, justamente o que a Rayana disse, né, que a gente não deve dormir no ponto, porque enquanto a gente fica estagnado numa rotina e dorme, acorda, estuda, vai para o trabalho, volta para casa, dorme, acorda, estuda, e isso vai
quando a gente vê, já é dezembro, e depois o ano que vem, e aí a gente acaba que a política evolui, a cultura muda, e tipo, o que que eu fiz? Eu participei de alguma coisa para de fato, dessa cultura? Ou então, será que eu entendo quais foram as leis que mudaram no país? Eu sei ou não? Né? Então, em outro viés também nós podemos observar que tem uma certa relação, né? Há muitos americanos que se omitiram durante a luta a favor da independência. Talvez a parte mais cruel do enredo seja entender que o mundo sempre vai girar, mesmo se nós não estivermos aqui. E somos obsoletos de ficarmos de braços cruzados. Vou trazer um exemplo para vocês. Quantos aí sabem da reforma trabalhista, que já está, ela voltou, né, com esse ano, e aí, tipo, todo mundo sabe, a reforma trabalhista está aí, mas o que, que a gente sabe de fato da reforma trabalhista, né? A gente sabe que a gente vai perder muitos direitos, que tipos de direitos são esses? Ou então, tipo, para a gente que está estudando nem faz diferença, porque eu quero terminar de ler o artigo que o professor mandou para mim. Então, e aí quando a gente se formar, e aí que, que estado a gente vai pegar, né? Então, fica assim, esse conto vou dizer, obscuro nessa parte, porque é uma corda para a vida, né? Tipo, por quanto tempo eu vou ficar dormindo para eu conseguir meus objetivos? E quando eu conseguir meus objetivos, tipo, mudou tudo, já mudou tudo, eu não sei mais fazer isso. Tudo bem aí, do outro lado da linha? É muito estranho falar e não receber feedback. Estou sentindo na Tudo pele, bem, sim. né? Dar uma de Marcos Valério, trazer essa reflexão já aqui. Então, bora lá. Para finalizar, vou trazer para vocês que vamos falar sobre a internet, né? As novidades elas correm na velocidade da luz. A gente pula de um assunto muito rápido de um para o outro, que se a gente persistir em algo, às vezes a gente acaba sendo taxado como uma antigo, é cringe. Agora é o cringe, né, que está na moda, entre aspas. E aquilo que realmente importa, nós acabamos de deixar de lado, como eu acabei de falar. Tipo, a gente fica tão segurado, é meme, o meme atual, hashtag isso, hashtag aquilo, mas e o que realmente importa, né? Eu trouxe esse exemplo da reforma trabalhista porque é uma coisa, sei, vocês estão fazendo estágio, né? Alguns são remunerados ou não, mas eu trabalho. Então, tipo, a gente que vai ler, tem acordo entre. Não, gente, não tem acordo. Chegou, assina o contrato, quem quiser, quem não quiser, pede para sair, digamos assim. Então, é muito sério isso, e, e ao invés da gente estar preocupado em qual é o meme do momento, qual é a hashtag que está em alta no Twitter, a gente poderia se unir, fazer parte, né, da história do nosso país e tudo mais. Então, pergunto a vocês, o que vocês acham que a gente pode trazer dessa releitura da história? Vocês têm um ponto para, eu acho isso, eu achei isso, que a gente pode correlacionar atualmente? Vocês aí do outro da linha também, gente. É uma pergunta para a turma, é verdade. Nada, gente. Misericórdia. Eu tenho tanta coisa.
vários empregos, vamos dizer assim. Então, ele era um cara que tinha força para resistir a essas intempéries todas. Ele passou igualzinho lá. E o segundo aspecto é que o Bring von Lincoln, ele é um sonho de liberdade, tá? Ele faz essa história assim, um sonho de liberdade, tá? Então, ele não aguentou, apesar de que ele era preguiçoso, que era uma característica das obras, tá? Ele não aguentou o jugo da esposa. Então, sabe, ó, tchau, ele fica aí, ele não aguentou aquela exploração e fugiu, né? Fugiu no sentido de que foi pensar que ele foi preparado da sua reação, etc. E foi o que aconteceu com os Estados Unidos, né? Isso é liberdade. Então, foi basicamente isso que o Washington Irving bastante bem através das características do período. Daqui a pouco a gente vai falar mais, mas um exemplo bastante claro desse valor, desse instante, é essa retomada do Afeganistão da Talibã. E aí todo o subjugo, né, toda a violência disso, de tirar a liberdade, né, especialmente das mulheres, e essa luta das pessoas que não estão lá. Vocês têm grupos de lugares do mundo lutando pelas mulheres no Afeganistão. Não sou novamente necessidades que acontecem com esse tipo de regime. Então, isso é de liberdade. E também aconteceu em São Paulo, aquela coisa toda. Com certeza, a pessoa ficou fogo no Estado para criticar o fato de ele ter sido um Escravocrata. assim. Isso representa o quê? Uma tentativa de mostrar que as pessoas hoje querem ser livres. Então, isso basicamente se resume nesse sonho de liberdade, por liberdade, tá? Então, Exatamente. exemplos na política, nessa situação de guerra, de território, essas críticas que as pessoas existem, se passam através da violência, né? Foi essa história. Uns achavam poucos, achavam negros. Então, foi isso, é isso. Sonho pelo Washington Irving com as características que ela fez, sendo que era só imaginação, e é isso mesmo. É isso. Isso. Então ele dormiu, explorando e acordou. Só que a gente ficou dormindo. Uhum. Por isso que a história, tipo, ele dormiu durante 20 anos, né? Não é só a parte da liberdade, não pega só a parte da liberdade. Pega o período de colonização ainda, depois da conquista, né? E até uma parte do desenvolvimento também, né, dos Estados Unidos. Então, é isso. Nós finalizamos aqui. Next. Bom, gente, quando nós vamos passar agora, vocês que estão aí no remoto, tá? Nós vamos passar agora para o outro seminário, certo? E aí
depois eu vou fazer os comentários relacionando as duas obras, tá? Para a gente não perder tempo. Tá ok? Tá Ok. ok, Cassiane, Adriano? Ok, professor, tudo certo. Tá bem, professor. Beleza. Então vamos lá. Hum, Oi? É. Não, eu vou passar para o próximo seminário e aí no final a gente. É, porque tu estás precisando de água, com certeza. Foi uma crítica positiva. Se a gente faz um seminário e a boca não fica seca, não adiantou nada, né? Não adiantou nada. É, pois tá vendo? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O coiso. Tá aqui o coiso. Quem é que vai começar? És tu, Antônio? Então vamos passar ao segundo seminário de hoje, tá bom? Só para vocês se situarem um pouco, vocês que estão aí no remoto, tá? Vocês observem que o X aqui, o foco, o ponto principal é a luta pela liberdade, tá? Então vamos lá. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Estamos Boa ouvindo. tarde, sim. O slide está aparecendo para vocês também? Sim. Tá sim. Boa apresentação. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Nós vamos falar hoje sobre o último dos Moicanos. Eu não sei se vocês já tiveram contato com essa obra, se vocês já devem ter visto o filme, talvez para a maioria seja mais comum ter visto o filme, que tem uma adaptação da década de 90 que nós vamos comentar daqui a pouco. O autor do livro, o James F. Cooper, vocês percebem que ele já nasceu num período pós-independência dos Estados Unidos. Tem essa pequena diferença, né? Enquanto o Brasil ficou independente lá em 1822, os Estados Unidos, 50 anos antes, já estava independente da Inglaterra. Então, é interessante a gente ver essa diferença, né? Nesse período que ele escreveu O Último dos Moicanos, ele publicou, teve outras publicações também. Vocês percebem que os livros que ele publicou, eles têm uma temática de pioneiros, de caçadores, da pradaria. Esse livro aqui, O Último dos Moicanos, apesar de ter sido escrito já no século XIX, ele se passa num período, eu vou mostrar aqui para vocês, num período bem anterior à independência, mais de 20 anos anterior à independência. Então, o que é interessante a gente perceber sobre a obra, antes de começar a falar do enredo? Antes da independência, os colonos eles estavam alinhados com a Inglaterra. Eles se identificavam com a Inglaterra, eles falavam inglês, eles eram súditos do rei da Inglaterra. Mas também na América do Norte tinha uma colonização francesa, que ficava mais ao norte, onde hoje é Quebec, no Canadá. Então teve essa guerra franco-indígena, franco de França, né, e indígena. Por que vocês estão vendo o período que ela durou? O que é interessante a gente saber dessa guerra? Nessa época, os Estados Unidos ainda eram uma colônia da Inglaterra. E eles entraram em guerra com a França, algo que o professor até comentou na aula. Se a metrópole entrava num conflito, automaticamente a colônia ela era inserida no conflito. Então,
os colonos tiveram que lutar ao lado dos ingleses, do exército britânico, para combater os franceses. É muito importante para essa obra do Último dos Moicanos. Moicanos, vocês já devem estar imaginando que ainda não viu nada, que tem índios na história. Os índios, eles participam também do conflito. Então, os britânicos tinham apoio dos índios e os franceses tinham apoio de outros índios. Então, vocês veem que até os nativos americanos, eles estavam participando de conflito. Podemos dizer que eles eram protagonistas do conflito. Eles estavam tentando tirar o máximo de vantagem possível. Os que eram aliados dos franceses, eles iam conseguir armamentos, eles iam conseguir pólvora, eles iam conseguir outros equipamentos que talvez naquele período fosse difícil fabricar nos Estados Unidos. A mesma coisa os índios que eram aliados aos britânicos. Como você já tem a noção do que aconteceu depois na história, vocês veem que os índios foram os menos favorecidos pós esse período. Então, quem realmente ganhou com isso foram os brancos, infelizmente. Os índios participaram, mas não tiveram uma grande vantagem. Posterior a isso, né, as meninas comentaram, teve a independência americana. Vocês estão vendo aqui que foi em 1776. E o livro ele foi escrito 50 anos depois. Então, os Estados Unidos já eram independentes há um certo período, já tinham uma identidade nacional maior, que naquela época que o livro foi escrito, o Brasil não tinha ainda, por exemplo. Aqui, só para mostrar para vocês algo, tem 3 figuras históricas brasileiras. Vocês conhecem todos os 3? O primeiro é o Álvares de Azevedo. Eu vou baixar aqui um pouquinho. Está aparecendo a data de nascimento deles? Ele nasceu em 31. Vocês conhecem o segundo? Não, não é o Machado, é o anterior. José de Alencar, o segundo. E o terceiro? Vocês estão vendo que ele tem um porte, né? Ele está com um uniforme. Dom Pedro II. O terceiro é o Dom Pedro II, criança. Então vocês percebem que eles nasceram num período mais ou menos próximo de quando o romance foi escrito, lá nos Estados Unidos. Nesse período também foi publicado Frankenstein pela Mary Shelley. Ela fez a publicação do livro dela, então assim, vocês veem que muitas coisas estavam acontecendo, né, diferentes entre si. Os lugares eram geograficamente afastados. Aqui uma imagem para vocês verem das 13 colônias, divididas aqui coloridinhas. E nós vamos falar do enredo. Pode ser. Não sei, tu que sabe. Gente, só um minutinho que a gente vai trocar aqui, tá bom? Tá bom. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Boa tarde, Letícia. Boa tarde. Sim. Tudo certo, então. Bom, então eu vou falar um pouco sobre o enredo, né, dos últimos dos moicanos. Como o Antônio mencionou, os moicanos já dá a entender que vai falar um pouco sobre o lance dos indígenas, né, que eles vão estar presentes. Então, a obra foi publicada no século XVIII, em meio à guerra entre os franceses e os ingleses, que, como o Antônio mencionou também, e dentro do continente norte-americano. Então, com tudo que a gente já estudou, né, sobre o processo de colonização que estava acontecendo, essa obra me fez pensar muito em tudo que o professor até aqui já nos explicou. Então, a narrativa ela busca mostrar um homem branco criado por indígenas e ele busca defender a sua tribo dos ataques que vão ocorrer durante a trama. E aí também a obra ela tem inúmeras recriações. Mais à frente a gente vai ver as inúmeras recriações que a obra vai ter. Não é somente uma, é como se
daqui, digamos assim, a cada 10 anos uma obra é recriada. Então, não é somente uma. Você vê inúmeros personagens e inúmeras obras diferentes, em contextos diferentes, e, enfim. E a obra busca retratar bastante sobre o entendimento do processo de colonização americana, a luta pela sobrevivência, ou seja, pela liberdade. Então, no caso, a gente está falando da independência. Então, como o professor bastante frisou, né, o quanto foi difícil, né, essa busca pela liberdade. E, ao mesmo tempo, essa reflexão se realmente valeria a pena ser livre naquele momento. Então, essa obra ela também vai por esse lado de tentar se perguntar várias vezes se realmente a liberdade valerá a pena. Então, ela vai buscar a luta pela sobrevivência e pelo poder. E aí, os moicanos, que são os povos nativos do local, né, que foram arrancados de suas terras com a chegada dos brancos. Como o Antônio mencionou, né, quem venceu tudo foram os brancos. Então, os indígenas que lá viviam, eles tinham bastante conhecimento do local, como o Adriano, o Antônio falou, que, no caso, quem buscava, quem conhecia os armamentos, quem conhecia as formas de ataque, enfim, tudo, né, sobre o local, eram os indígenas. Então, digamos assim, era mamão com açúcar para os brancos. E aí, aquela questão territorial também, de pertence do território, né? Os indígenas, eles não tinham nada ali. Eles estavam ali para, basicamente, dar tudo que eles sabiam, né? Assim, eles não tinham vozes. Então, a busca de pertence pelo território, né, estava muito, digamos assim, debatida. E os moicanos, eles viveram na pele esse processo de colonização. E esses indígenas que lá viviam, com o decorrer do tempo, eles foram desaparecendo até a total extinção. Então, enfim, né? O que aconteceu com eles? Realmente me fez refletir muito. O que aconteceu com os indígenas? Por que eles foram extintos? Se eles não estavam lá para ajudar os brancos, por que eles foram extintos? O que ocorreu nesse processo, né, de busca pela independência? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Isso aqui é muito estranho. Aí o Antônio vai comentar sobre os personagens, né, que, digamos assim, a maioria são personagens principais, né, mas assim, a gente destacou uns que são bastante importantes. Trocando. Vocês estão ouvindo, gente, em casa? Sim, Então tá, vamos dar continuidade. Esses personagens, no primeiro momento, quando eu tinha assistido o filme, já tinha assistido esse filme antes, essa versão de 92, eu pensava que esse personagem aqui do ator Daniel Day-Lewis, ele era um índio também. Então eu tinha essa imagem na cabeça que eram três índios, mas na verdade, na história, ele é um homem branco que vive com os índios. O nome dele é Hawkeye, que é Olho de Falcão, e tem mais dois índios, que são dois moicanos, né, ficcionais, que acompanham ele. Essa aqui é a capa de uma edição antiga, olha, de 1826. Bom, o que acontece? O que a trama, sem querer dar tanto spoiler, mas vocês vão acabar recebendo alguns. Essas duas jovens inglesas, elas são filhas de um oficial. Ele está participando da guerra contra os franceses e elas vão até os Estados Unidos, só que elas não estão no mesmo local que o pai. Então elas vão com uma comitiva, só que para chegar no forte que o pai dela estava, elas precisam de ajuda de um índio. Que aí entra essa figura aqui do Manguá, que ele é um índio que vai levar aquela comitiva de ingleses até o forte onde estava o pai delas. O pai dela, por sinal, é escocês na história.
E só que o que acontece? Tem uma traição. Esse índio que estava fazendo parte, levando essa comitiva, ele estava levando para uma emboscada. Ele não tinha interesse em entregar as filhas, ele queria até se vingar do coronel, que é o pai delas. Então, o que é interessante? Eles teriam conseguido subjugar todos os ingleses, mas eles se encontram com os 3 personagens da história que vão ser fundamentais para salvar as duas, até um certo ponto. Não vou contar para vocês o final. E também tem alguns personagens que nós estamos omitindo aqui para vocês terem alguma graça, pelo menos quando forem assistir o filme. Mas é muito importante o fato de eles serem caçadores. Eles conhecem muito bem todo o terreno, eles conhecem as passagens, eles sabem como caminhar na mata sem serem detectados com facilidade. Claro que os outros índios também têm essa habilidade, mas na história é fundamental o fato de eles terem sido caçadores. Tem aqui mais algumas fotos do que vai se desenrolar na história. A história não é tão simples, acontecem várias coisas. Eu não sei se vocês já viram aquele filme do Mel Gibson, que é O Patriota. Vocês já assistiram? Tem um filme que o Mel Gibson faz que é O Patriota. No filme, para quem se lembra, vários homens queriam oferecer bebida para ele, comemoravam, porque ele era um guerreiro valioso. E o filme se passa na Revolução Americana. Ele tinha sido guerreiro nesse conflito da Guerra Franco-Indígena, que aconteceu uns 20 anos antes. Tanto que ele aparece no filme, acho que tem uns 40 e poucos anos, 50 anos de idade. Aqui uma foto do Daniel Day-Lewis. O Szinho do nome dele está atrás da imagem. Essa não foi a única adaptação. Eu vou falar aqui de outras adaptações, mas eu queria trazer uma reflexão, quero saber o que vocês acham. Se vocês olharem essa imagem aqui do filme, esse filme ele é de 57, é uma série canadense, na verdade. Vocês veem que tem um índio. Vocês estão enxergando aqui o índio? Esse índio, quem faz o papel dele, esse ator, Lon Chaney Jr., vocês veem que é um homem caucasiano. Ele estava pintado, o rosto dele estava pintado para ele parecer um índio. Aí eu trago para vocês essa reflexão. Vocês já ouviram falar nesse termo blackface? Já ouviram? Vocês já ouviram falar também nesse termo aqui, yellowface? Uma prática que era muito comum no cinema dos Estados Unidos. Eles não utilizavam atores negros. Então eles pegavam um ator branco, pintavam o rosto, muitas vezes com caricatura, faziam os lábios muito grandes, eles faziam trejeitos de pessoas que não sabem se comunicar direito, que falam inglês completamente errado, principalmente se forem retratar escravos. E aí eu trago essa reflexão. Se vocês forem ver mais aqui para frente, quem está em casa está conseguindo ver essas imagens? Sim. Tá bom. Se vocês forem ver nessas adaptações, muitas delas, os atores que faziam os índios eram brancos. E aí eu trago essa reflexão para vocês. Como tem o blackface e tem também o yellowface, né, que está relacionado a papéis asiáticos. Essa atriz aqui, para quem não conhece, é a Shirley MacLaine, que é uma atriz americana. E aqui tem um papel que ela está representando uma mulher asiática. E eles estão usando até uma técnica para puxar os olhos dela para parecerem menores. Então eu trago essa reflexão para a gente pensar um pouquinho se talvez com as outras versões do filme, se isso aqui não seria um caso também de blackface ou yellowface, mas a versão indígena. O que já não acontece tanto nessa adaptação que eu mostrei para vocês, que é da década de 90, que eu acho que é a mais fácil de vocês encontrarem na internet, que eles colocaram atores de ascendência indígena para fazer os papéis. E o papel principal, na história, ele já é um branco, então não está ocorrendo esse fenômeno. Só por curiosidade, tem também aqui uma capa de uma história em quadrinhos da década de 40. E eu queria falar para vocês também algo que chama atenção. Se vocês forem procurar na internet adaptações dos últimos dos Moicanos, vocês vão ver uma lista gigantesca. Praticamente a cada 10 anos sai 2, 3 adaptações, séries, filmes, desenhos. Então, seria também uma segunda reflexão. Se nós pegarmos, por exemplo, a Escravizaura, que já foi comentado aqui na sala,
tem uma novela da Globo, tem uma novela da Record, e às vezes para por aí. Outros livros, contos, romances brasileiros também, às vezes, tem uma adaptação, isso quando tem, e ninguém vai assistir no cinema para prestigiar. E aí essa indústria acaba não tendo incentivo para produzir porque não tem gente que consuma. Se vocês forem ver esses filmes, como o próprio Bacurau, que depois que ficou famoso, todo mundo assistiu, ele passou aqui primeiro no Líbero Luchardo, lá no Centur. Então, enquanto o filme, por exemplo, do Homem-Aranha, quando for estrear no cinema, vai passar em todas as salas. Aí essa reflexão que eu queria trazer para vocês também, que se vocês forem ver O Último dos Moicanos, não é uma história mais interessante do que o Guarani, por exemplo, trazendo aqui para um exemplo brasileiro, né, do José de Alencar. Ele é mais interessante que o Guarani? Não necessariamente. Mas quantas adaptações vocês se lembram do Guarani? Talvez nenhuma. E olha quantas adaptações foram feitas num produto. Então, assim, fica essa reflexão. Até nós que vamos dar aula de literatura também, para consumir o material, conhecer. Pode até ser alguma coisa que vocês assistam um filme desses mais antigos e vocês não gostem, mas pelo menos para prestigiar, principalmente quando foram os brasileiros, né? E agora a releitura. Só um minuto, gente. Então, gente, o que que vocês acham que tem algo assim dentro da obra que a gente mencionou, o enredo, enfim. O que que vocês acham que dá para, digamos assim, relacionar com, digamos, ou o que a gente está vivendo, ou o que é de comum vocês observarem? Alguém mais? Só? Bom, gente, eu conversando com o Antônio, hoje mesmo, ele chegou a mencionar, né, trazendo uma releitura para a questão que o professor mencionou no grupo de vocês. Aí eu até olhei para o Antônio e falei, ele falou já. Aí, que é a questão do Foi do Afeganistão? Foi, do Afeganistão. E aí eu tentei pensar, né, em outra releitura além dessa. E aí, como o Antônio mencionou anteriormente, bem anteriormente, a questão da traição que ocorreu entre um dos personagens. Que foi que ele estava vivenciando, assim, no mesmo, digamos assim, no mesmo grupo, né, que aquelas meninas e tal, que aquele grupo lá, e aí ele traiu, né, fazendo aquela covardia, né, de entregar. E aí eu mencionei com ele, eu falei assim, pô, já que já tá falando de traição, então vamos pensar, né, a questão, digamos assim, do âmbito do trabalho. Digamos, você está trabalhando e aí você tem um grupo, né, na sua empresa, digamos assim, a administração, você trabalha e tem umas 5 pessoas lá dentro. E aí você confia em uma pessoa. Você confia que aquela pessoa está no seu grupo, digamos assim, da parte de administração. E aí você chega e conta para ela assim, fulano, aconteceu isso, e fulano é isso e aquilo. Fala mal de outra pessoa, de outro grupo, que essa pessoa que você está contando faz parte do outro grupo também. E aí, quando chega na hora, assim, você conta abertamente o que você acha, dá a sua opinião, e aí a outra pessoa vai para outro grupo e, enfim, fala tudo o que você falou, e aí
te dar um monte de facada pelas costas. Então, isso me fez pensar nessa parte, né? E fora inúmeras outras também que é possível de encontrar dentro dessa obra outras releituras. Então, oi? Exatamente, da vingança também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem, gente. Então vamos tentar entender exatamente o que é que a gente tem que olhar nessas duas obras, tá? Então, vocês lembrem, o Rip Van Winkle é mais fácil da gente entender, porque trata-se única e exclusivamente de uma questão social, familiar. Então, ele resolveu quebrar a corrente, né? Quebrar o jugo e acabar com a exploração, tá? Então, foi a liberdade que ele resolveu alcançar. Só que ele acabou confundindo liberdade com ociosidade, com passividade. Então, uma das críticas, né, que o Washington Irving fazia muito, ou fez muito, era que para ele, uma parte do povo americano ainda tinha dúvidas com relação à independência, tá? Então, para ele, era estranho pensar que aquilo não era um consenso, né, uma unanimidade. E até ali ainda havia pessoas que questionavam esse sentimento de independência, né? Ao mesmo tempo, havia uma determinada, como nós já conversamos aqui, uma determinada confusão entre o que era realmente liberdade, tá? E o que era responsabilidade com a liberdade, que o Washington, então, retratou bastante bem nesse sono do Rip Van Winkle, né? E alguns estudiosos entendem que o Sleep Hollow era uma continuação do Rip Van Winkle, tá? Bem, então a ideia aqui é que as pessoas precisam lutar pela liberdade, mas precisam ter consciência dessa liberdade, tá? Não é apenas deixar a vida passar como fez o Rip Van Winkle com aquela passividade toda. O segundo aspecto, e aí vocês vão com certeza lembrar, porque vocês já viram isso de várias formas, sempre que se retrata uma luta pela independência de um determinado território, né, onde existem índios, você vê a eterna suspeita do branco com o índio e do índio com o branco. E sempre existe aquele índio que trai o seu povo, que passa para o lado do branco. No caso do último dos moicanos, por que? Isso é uma coisa que a gente precisa se perguntar. Por que que o título é O Último dos Moicanos? Tá? Na verdade, o Fenimore Cooper quis transmitir é que tanto o índio quanto o branco devem ter os mesmos ideais de liberdade e que eles devem lutar um ao lado do outro por essa liberdade. Que até hoje vocês sabem que os índios lutam contra
a tomada do território, a exploração do território, né? O fato de que querem tirar eles de lá, querem explorar a riqueza que tem no território indígena, que era exatamente o que acontecia lá nos Estados Unidos, e não foi apenas com os moicanos, mas, por exemplo, com os Sioux, que foram aqueles índios que viviam lá na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, e que viviam em guerra com os brancos o tempo inteiro. Então, essa luta pela liberdade, ela deve ser de mãos dadas, uns e outros, com todas as raças, não é apenas índio e branco. Era porque era assim que eles representavam, como vocês viram aí nas várias adaptações que foram feitas dessa obra. Então, o último dos moicanos significava o último branco que conseguiu, vamos dizer assim, abraçar os mesmos ideais de liberdade dos índios daquele momento, daquele período, tá? Mas também foi traído, né? Ou o povo, aquele povo lá, os moicanos, foram traídos por um dos seus integrantes. Então, o que a gente precisa entender aqui é que sempre vai haver luta pela liberdade, tá? Mas também sempre vai haver o questionamento dessa liberdade. O que fazer com essa liberdade, tá? Como aproveitar essa liberdade de maneira equilibrada, tá? Releitura, gente, do Último dos Moicanos, vocês estão tendo agora lá em Brasília. Hoje o STF está julgando o marco regulatório das terras indígenas. Então, o governo, entra governo, sai governo, né? Quer regular, remarcar, demarcar, regular a exploração das terras indígenas. E os índios, um grupo deles, né, um conjunto deles, quer a liberdade da terra, outros não querem, porque eles também precisam de dinheiro, né? Os índios precisam viver. Então, o sonho de liberdade americano, ele não era uma unanimidade, tá? Então ele foi criticado em vários aspectos dessa liberdade, no social, no familiar, como vocês viram lá o Rip Van Winkle, tá? Que depois não conhecia mais ninguém, ele era um americano completamente fora do seu território, no seu território, tá? O Último dos Moicanos, que retrata a independência, a luta pela independência dos índios e a traição ou a desconfiança que havia entre esses dois grupos, que eram os principais, vamos dizer assim, residentes do território americano naquela época. Então, tudo aqui, se vocês pegarem o Rip Van Winkle e o Último dos Moicanos, tudo se resume no sentido da liberdade. Então, é importante você ter essa liberdade, mas também é importante você saber o que você vai fazer com ela. Vocês lembram de Macunaíma? O Macunaíma era livre, né? Era um cara lá, uma entidade qualquer, ou um caboclo qualquer da floresta. Ele vivia passeando lá, né? Vivia na vida boa. E ele, então, ia se encontrando com uma série de entidades da floresta, né? Passando por aquelas experiências todas. E alguns estudiosos viram no Rip Van Winkle uma referência ao poder da natureza. Então, aqueles holandeses não eram holandeses. Para alguns estudiosos, o Rip Van Winkle teve uma experiência com alguma entidade da floresta, da montanha. Então, ele se encontrou com alguma entidade, essa entidade o enfeitiçou, e ele, então, dormiu 20 anos.
O que isso se a gente achar que isso é correto, o que é que isso representa? Representa, vamos dizer assim, um poder superior da natureza. Os românticos não viam Deus na natureza? Não era a emoção contra a razão? Então, olha, eu não quero racionalizar, eu quero viver a minha emoção. Então, eu quero a liberdade, mas não quero problema. Então, eu vou aqui me afastar dos problemas, tá? E vou ficar vivendo essa emoção, essa experiência da minha liberdade. Pode ser, né? Então, não era licor, não era aquela bebida, não era cachaça. Provavelmente era uma poção mágica que fez o Rip Van Winkle dormir 20 anos. Então, existem aí algumas associações, dependendo do tipo de estudo que os especialistas fazem da obra. De uma forma ou de outra, o que a mensagem aqui é: luta pela liberdade, o que fazer com essa liberdade, tá? E as experiências que você deve viver com essa emoção da liberdade. Certo? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, não sei se ficou claro o que eu estou tentando passar para vocês, tá? Os grupos fizeram uma análise bem interessante das duas obras, tá? Os seminários foram bons, é isso que a gente está esperando realmente que vocês consigam fazer, porque é isso que é a literatura, tá? Seja ela a expressão que for, ela tem que fazer as pessoas pensarem, né? Naquilo que elas estão retratando. É isso que a gente está querendo. Não é apenas ler a obra e dizer assim, as duas mulheres inglesas lá, as duas filhas do general inglês lá, são muito bonitas. Foram traídas pelo índio. Não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês consigam visualizar os símbolos que as obras trazem para dentro de cada contexto. Certo? Não sei se vocês aí do remoto, né, querem perguntar alguma coisa. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, só parabenizar os dois grupos, né? Caramba, que apresentação, que responsabilidade para a gente que vai apresentar depois, né? Agora a gente vai ter que com certeza dar o nosso melhor, porque as duas apresentações foram feras, todo mundo falou muito bem, todo mundo apresentou muito bem. E só deixa aquele gostinho de quero mais sair, porque, nossa, foi muito bom mesmo, a releitura que eles fizeram, a apresentação, a forma como eles abordaram, Isso, o modo como eles isso. falaram, só parabenizar mesmo todos. Beleza, eu vou transmitir, tá, Adriano? O Adriano está dizendo aqui que ele quer parabenizar os dois grupos que fizeram uma boa apresentação e que isso só deixa os outros grupos a dever também a apresentação no mesmo nível, né? Então, que ele quer parabenizar os dois grupos e ele está correto, é isso mesmo, como eu acabei de dizer para vocês, tá? É isso que a gente espera e é por isso que essa teoria da recepção ela é tão interessante, tá? Então, é isso que a gente espera, que vocês leiam as obras com esse senso crítico, tá? Especialmente dentro da realidade que vocês vivem, né? Que é isso que é o importante, tá? Muito bem, então, gente. Muito obrigado pela participação de todos, tá? Eu vou interromper aqui a nossa gravação e assim que eu conseguir formatar o vídeo, eu disponibilizo lá na plataforma.